Há duas questões recentes que estão tendo impacto no mercado financeiro, especialmente no câmbio. A retomada do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras aqui no Brasil, e o tarifácio americano às exportações brasileiras. Sobre essa movimentação no Brasil, há duas Há duas questões recentes que estão tendo impacto no mercado financeiro, especialmente no câmbio. A retomada do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras aqui no Brasil, e o tarifácio americano às exportações brasileiras. Sobre essa movimentação, a gente conversa agora com a Raíssa Florence, que é diretora de Growth e sócia da OZ Câmbio. Boa tarde para você, Raíssa. Seja bem-vinda ao Real Time. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, todo mundo. Bom, vamos falar um pouco do IOF. Desde que o governo aumentou aí a alíquota para as operações de câmbio, você sentiu que diminuiu o movimento ou não? Vamos lá. A questão do IOF gerou com certeza uma instabilidade, uma insegurança gigante dentro do mercado. Mas as empresas, né, principalmente quando a gente olha para as empresas que precisam ter o crédito para poder continuar suas operações ou para poder fazer compras internacionais e dependem de serviços internacionais, elas precisam continuar operando. Então, o volume, né, não caiu. Porém, elas estão sentindo isso na margem, diretamente na margem de lucro delas, e o impacto vai ser tanto para o bolso do consumidor, quanto também, né, nos resultados financeiros dessas empresas a partir de agora. A gente já viu algum impacto no câmbio desde que o Trump anunciou essa intenção aí de taxar em 50% os produtos brasileiros, e depois o câmbio acabou voltando um pouco mais ao normal. Você acha que esse movimento aí já foi precificado ou podem vir novos impactos no câmbio? Podemos esperar novos impactos, né? Hoje, o cenário que nós temos aqui é de uma incerteza brasileira, né? Quanto tanto a questão do IOF, por desalinhamentos entre o legislativo e o executivo, isso gera para o investidor uma insegurança muito grande que impacta diretamente na bolsa e também na questão do câmbio, mas a questão do Trump. Porque a decisão, né, do tarifaço do Trump é uma decisão de cunho político, né, muito mais político do que econômico. Então, nesse viés, qualquer movimentação política interna brasileira pode ser que repercuta também em outras decisões americanas, né? O Itamaraty agora vai precisar ser extremamente habilidoso para conseguir contornar da melhor maneira essa situação, mas isso pode continuar repercutindo, sim, em impactos no câmbio e também na Bolsa Brasileira. Que tipo de perspectiva você vê de médio prazo para o dólar aqui no Brasil, caso a gente não consiga negociar um acordo comercial com os Estados Unidos? Perfeito. O dólar, ele é uma moeda que ele vai oscilar a partir de quais são as previsões, né, e qual a incerteza que a gente pode ter. Em um determinado momento, mesmo que não haja negociação, se houver uma estabilização a partir, né, o que é pouco provável, a partir desse novo cenário de tarifaço, o dólar ele tende a sentir menos e ele vai sentir mais as pressões internas de eleições no próximo ano, de comportamento aí do governo e tudo mais. Mas isso ainda é muito pouco provável. Por quê? Como eu falei, né? A gente tem um âmbito político nessa decisão. Então a gente deve esperar que o dólar ainda oscile bastante, né? E isso, de novo, impactam as empresas que têm uma grande dependência, né? De serviços internacionais. A gente está falando ali de mais ou menos 18 milhões de CNPJs que utilizam serviços internacionais de alguma maneira, plataformas, algum tipo de consumo, né, que é feito internacionalmente, prestação de serviço, e que pode sentir esse impacto do dólar, que vai continuar volátil. Eu queria mudar um pouco de assunto agora, Raíssa, para falar sobre o mercado das corretoras de câmbio aqui no Brasil. Vocês sentiram impactos em relação ao aumento de transações internacionais com criptomoedas que acaba assim passando ao largo das corretoras? Claro, a questão das criptomoedas, ela vem crescendo fortemente, ela vem sendo uma opção, uma alternativa para tentar fugir um pouco da questão dos impostos, né, e da falta de previsibilidade. Então, agora em larga escala, estão sendo conversadas sobre stablecoins, inclusive nos Estados Unidos, que era uma pauta muito crítica, e está sendo conversado de maneira mais ampla, né? No mercado interno brasileiro,
também, inclusive os grandes bancos, as grandes instituições financeiras também conversando. O Banco Central brasileiro tem uma visão e está evoluindo muito em relação à legislação de como a gente pode regulamentar, controlar e dar mais uma opção, né? Então, o Banco Central está numa pauta muito à frente em relação a isso, e esse sim vai ser uma nova alternativa, uma nova via, e vem crescendo em larga escala dentro do mercado. Operar com moedas virtuais, operar com a tecnologia blockchain, com stablecoins, você acha que vai ter que ser parte do futuro do negócio das corretoras de câmbio aqui no Brasil? Com certeza, com certeza. O movimento que está sendo feito no mercado hoje é um movimento que não tem mais volta, né? Então, as criptoativos que foram super discutidos há muitos anos, né? A gente está vendo, eles estão entrando para uma questão muito mais de estabilização monetária e financeira dos países. Portanto, as corretoras vão precisar se adequar, entender quais são as regulamentações que o Banco Central vai exigir para poder ter uma visão mais clara de como operar dentro dos limites ali colocados brasileiros, né? Mas, de fato, o mundo está caminhando para esse lugar, o Banco Central está se organizando para isso e as corretoras vão precisar se adequar e vão precisar se preparar também. Quem não estiver preparado ainda vai ter que fazer um grande esforço aí, porque, como você disse, o panorama está mudando, né, Raíssa? Exatamente, é um caminho sem volta, né? Então, quem não começou a se preparar ainda precisa fazer esse movimento o quanto antes, tá? Porque senão vai sim perder mercado, vai sentir os impactos, porque o consumidor está procurando alternativas para poder ter mais estabilidade e previsibilidade nas suas finanças. Bom, o que eu imagino que pode mudar no modelo de negócio de vocês é incorporar essa tecnologia oferecendo serviços que vocês já oferecem, né? Entender como tudo isso funciona, desde que seja regulamentado, obviamente, pelo Banco Central, e a gente está entendendo que isso vai acontecer em breve, né? Para conseguir trazer a tecnologia sem perder também aquela especialidade que vocês têm, que é de lidar com o cliente, fazer essa intermediação, cuidar da parte mais burocrática, digamos assim, que é uma coisa que muita gente não quer cuidar, né? Exatamente. O grande passo aqui é como é que a gente consegue oferecer mais serviços financeiros dentro das soluções digitais, né? Então, a gente está falando um pouco câmbio, né? Mas a gente também pode falar sobre investimentos, a gente pode falar aqui sobre crédito. É uma gama muito grande de produtos financeiros que podem ser agora oferecidos e que vão ser regulamentados e vão ter uma cartilha de como serem feitos, né, da melhor maneira possível, evitando qualquer risco à fraude, evitando qualquer risco à evasão de divisas. O Banco Central está muito preocupado com isso, como eu falei, é um caminho sem volta e é uma diversificação ali para o consumidor final poder também ter outras opções de investimento. E as corretoras, nesse cenário, precisam estar à frente deste movimento, né, entendendo muito bem, para poder passar para o cliente a visão da melhor forma, né, como ele poderia operar, quais são os melhores investimentos, quais são esses novos produtos financeiros. Porque essa mudança vai acontecer e a gente precisa conseguir ter a capacidade de munir de informação e de segurança, né, os nossos clientes aí. Aí na OZ Câmbio, vocês têm aumentado o escopo de atuação de vocês? Vocês têm, por exemplo, um banco digital? Com certeza, né? A gente, nos últimos anos aqui, passamos por um processo bem importante de atualização e de olhando quais são os produtos financeiros que, de fato, geram valor ali para o consumidor final, né? Então, ampliando o nosso escopo, saindo só ali do câmbio, mas criando um nível de serviço, né, de atendimento para poder tirar as dúvidas. Esses cenários de mercado geram muita insegurança. Então, a parte de criação de uma camada de relacionamento foi muito importante. Isso com muita tecnologia, para trazer na mão do consumidor, na mão do nosso cliente também, a possibilidade dele resolver tudo por um aplicativo, por uma plataforma, ele conseguir acompanhar as cotações da melhor maneira. E, além disso, outros produtos financeiros, né? Investimento, conta global, ele conseguir fazer com a velocidade de um Pix, um investimento fora do Brasil. Porque é isso, né? Hoje a gente está muito mais exigente, o mundo é extremamente globalizado e a gente precisa oferecer para os nossos clientes ali a facilidade deles poderem acessar qualquer produto financeiro em qualquer lugar do mundo. Raíssa Florença, diretora de Growth e sócia da OZ Câmbio, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.